Olá, amigos! Estamos aqui hoje para mais um dia de busca do conhecimento de nós mesmos, aprender a lidar com o nosso autoconhecimento. Nós vamos falar hoje de um mito importante, que é o mito de Procrusto. O mito de Procrusto é um mito grego e que conta a história de um homem que na Serra de Eleusis ele tinha uma casa e nessa casa ele hospedava viajores. Quando o viajor queria dormir, ele tinha uma cama e o viajor deitava-se nessa cama. E esta cama era... Ele tinha uma obsessão em adaptar o viajor à cama. Então, quando o viajor era muito alto e os pés ultrapassavam o final da cama, ele cortava os pés do viajor. E quando o viajor era baixo em relação à cama, ele tracionava, rompia a musculatura do viajor para que ele se adaptasse perfeitamente à cama. Ora, esse mito ele está querendo falar para a gente de quando a ciência, muitas vezes, deixa de cumprir o seu papel, que é pesquisar a realidade, a transparência do conhecimento, e ela tenta, de alguma forma, adaptar as pessoas, no caso da psicologia, por exemplo, adaptar as pessoas à teoria, e não a teoria às pessoas. Mas por que você está falando isso, Alexandre? Eu estou falando porque o paradigma que nós vivemos nesse novo século é o paradigma, sem dúvida nenhuma, do E, não é mais do OU. Em tudo que você vê na hipermídia, no mundo de hoje, na visão política, é a visão integrativa. Quer dizer, nós estamos buscando costurar alianças. E na psicologia é a mesma coisa. Hoje, quando uma pessoa atende um paciente, um cliente, uma pessoa para a ajuda terapêutica, é muito importante que ele busque essa integração. Então, a psicologia ela tem alguns movimentos que contribuem efetivamente para a melhora das pessoas. Por exemplo, a abordagem humanista, fenomenológica, ela contribui muito nos mostrando a importância do subjetivo do homem, a importância de uma relação ética com a pessoa humana, aonde você reconhece essa pessoa na sua individualidade, na sua pessoalidade, né? E aonde você aceite essa pessoa como condição básica para o encontro terapêutico. E aonde o terapeuta cultive a sua empatia, a sua sensibilidade, não é? De colocar-se no lugar do outro. Isto, de forma autêntica, verdadeira, é fundamental para o encontro terapêutico. É claro que nós sabemos que o paciente ele traz, muitas vezes, questões objetivas, práticas na vida que ele está tendo dificuldade de lidar. Às vezes é um familiar, às vezes é um desafio profissional, é uma questão que está envolvendo uma falta de habilidades para lidar com a situação, habilidades sociais, habilidades afetivas, etc. Então, é muito importante que o terapeuta contribua para que este paciente desenvolva essas competências, essas habilidades, ou seja, que ele realize algumas mudanças comportamentais na direção dos objetivos do próprio paciente, do próprio cliente, ou seja, ele tenha comportamentos mais funcionais. Então, essa contribuição comportamental é muito importante.
como também nós assistimos no processo terapêutico que alguns pacientes conservam ideias, pensamentos francamente generalizadores, depressores ou pensamentos catastróficos, exagerados, que são disfuncionais e que geram muito sofrimento para a pessoa. Então, a terapia deverá também ter esse olhar cognitivo, esse olhar para que a pessoa possa modificar certos pensamentos, muitas vezes incorporados até do meio que ela viveu, como verdadeiros scripts, roteiros de vida, que são alicerçados em crenças negativas, disfuncionais, que às vezes a própria cultura familiar respirava isso e passou para os seus descendentes. Então, esta revisão nessas crenças é muito importante. Mas nós não podemos também perder de vista que quando o cliente se refere a esses personagens externos, a essas situações externas, muitas vezes ele está fazendo uma referência a personagens internos, do mundo interno dele, né? Claro que de uma forma inconsciente. Então, quando ele conta, por exemplo, a dificuldade que ele tem de se relacionar afetivamente com uma determinada pessoa, que essa pessoa, imaginando um exemplo, essa pessoa é muito afetiva, muito carinhosa, e ele tem dificuldade de se relacionar. Muitas vezes ele está dizendo dele próprio, da minha dificuldade de despertar os meus lados interiores mais afetivos, do meu próprio bloqueio na expressão da afetividade. Então, sem dúvida nenhuma, que o inconsciente ele está se manifestando. E se nós quisermos avançar mais, indiscutivelmente, além desse inconsciente pessoal, a gente, muitas vezes, observa o chamado inconsciente coletivo, que Jung se dedicou tanto para poder nos revelar, que é essa busca do homem pela sua individuação, essa busca do homem pela sua integração, não é? Atingir, de alguma forma, o seu núcleo, não é? E aí ele percebe que esse núcleo é todo o seu psiquismo, que é a superação do eu e a integração no caminho do self, da sua sabedoria interna. E que esse self emite para nós verdadeiras recomendações do caminho a ser seguido. O Jung é um autor muito interessante porque ele resgata na psicologia, mesmo dos sonhos, das imagens, ele resgata não só o sonho como uma representação do passado ou uma representação dos meus desejos reprimidos, mas o Jung ele vai resgatar nos sonhos, no entendimento dos sonhos, algo que muitos pensadores e muitas tradições ocidentais, orientais, já falavam, que é o sonho como um conselheiro, o sonho emitindo esses sinais do self para nos mostrar o caminho que nós devemos seguir, nos iluminando a nossa marcha. Então, mais do que dizer essa teoria ou aquela teoria, nós precisamos cada vez mais pensar numa psicologia integrativa e uma psicologia que se ajuste efetivamente ao nosso paciente, não repetindo o crime de Procusto de tentar adaptar o paciente à sua própria cama
ora cortando, dilacerando os pés daquela pessoa, ou ora tracionando para que ela se adapte à teoria. Eu quero deixar o meu grande abraço a todos vocês e nós voltamos.